Muita gente que tem chegado agora no canal, no Instagram, agora não, de um tempo pra cá, tem me feito perguntas, e as pessoas têm razão, que eu respondi lá no começo do canal, lá no começo do Instagram, sobre o que aconteceu comigo, como foi meu burnout, como é meu tratamento e tal. E eu acho que as pessoas têm razão em me cobrar, e eu venho aqui atualizar e fazer um resumão. O que foi que aconteceu com essa mulher, gente? Bom, em 2014, aparentemente do nada, eu tive um treco. Eu estava jantando com uma amiga, me senti mal, achei que fosse uma crise de hipoglicemia, que é comum, eu sempre tive pontualmente, mas é uma coisa que me acompanha durante a minha vida. Passei muito mal, tive uma sensação de desmaio iminente, mas não desmaiei. Fui para o pronto-socorro, não acharam nada. E a partir daí eu fiquei com um nível de fadiga completamente incapacitante. Então, das 24 horas do dia, 14 eu passava dormindo e 10 eu passava deitada no sofá, vendo filme, vendo série, sem legenda, porque eu não conseguia, minha visão estava turva, eu não conseguia ler. E eu não conseguia sair do sofá e ir andando até o banheiro. Era uma distância de 9 passos. Eu não conseguia dar mais de 4, 5 sem precisar sentar. Eu tinha uma sensação de desmaio iminente o tempo todo, um chiado no ouvido muito alto, essa fraqueza, né, principalmente nas pernas, eu tinha uma sensação de que eu não ia conseguir me sustentar, eu tinha muita dor de cabeça, dores em lugares esquisitos que nem sempre eu conseguia identificar. E eu ia nos médicos e, assim, eu sou uma pessoa que vem de muitos privilégios, então eu pude procurar médicos, assim, top, da elite branca paulistana, nos melhores hospitais que atendem em consultórios por uma pequena fortuna. E esses médicos passaram 3 anos me falando que eu não tinha nada, que era coisa da minha cabeça, que era frescura, que tinha gente muito pior, que eu estava com medo de voltar a trabalhar. E aqueles que se arriscavam a dar algum diagnóstico falavam que eu estava com depressão, que eu estava com síndrome do pânico, que eu tinha que ir a um psiquiatra. Também teve alguns médicos que se arriscaram em me colocar sob algum tratamento que não fosse diretamente ligado à saúde mental, e isso fez com que eu piorasse tremendamente. Então eu tive um período de 3 anos sem tratamento. Mas deixa eu só voltar uma coisa, quando a gente tem um treco, um colapso do burnout, a gente já está, esse é o ápice de um estresse que já vem se formando e se construindo e se arrastando há muitos anos. Então, que eu tenha consciência, eu estava já no nível máximo do estresse 8 anos antes de efetivamente ter um treco. E sabe-se lá quanto tempo antes disso, construindo toda essa situação. O estresse, muita gente confunde com um cansaço extremo, mas o estresse é a soma do cansaço com o medo. Quando a gente tem medo de tudo, de ser demitido, que descubram que a gente não é bom o suficiente, que a gente vai ficar sem emprego, não vai ter como pagar os boletos, vai ficar queimado no mercado, que não vai corresponder à expectativa das pessoas, que não vai agradar as pessoas e vai ficar... Tudo isso vai gerando estresse para o nosso corpo. Mas a gente não percebe, é como aquela história do sapo na água quente. A gente vai tendo um estresse aqui, uma ansiedade ali, um problema ali, e a gente sempre fala, poxa, tá todo mundo correndo, tá todo mundo cansado, tá todo mundo ansioso. Não tô passando por nada que seja além do normal, ali que eu vejo o dia inteiro à minha volta. E também tem uma questão da gente morar, da gente viver numa cultura que... Daí tem 2 aspectos, é uma cultura em que a gente é levado a acreditar que o nosso valor é medido pelo que a gente produz, pelo cargo que a gente tem, pelo salário que a gente tem, é a cultura do trabalho enquanto eles descansam, é a cultura do seja um vencedor, porque senão você vai ser um fracassado, não tem uma outra opção. E o segundo ponto é que a gente mora numa sociedade psicofóbica. O que quer dizer isso? Uma sociedade que tem preconceito com qualquer coisa relacionada à saúde mental. E a medicina convencional enxerga o burnout como sendo depressão. Então, quando você se vê com sintomas de burnout e você começa a expor isso para as pessoas, eu não tô legal, eu tô com esse problema, você, quando junta essas duas coisas, a psicofobia e o precisamos chegar lá para ser vencedores, as pessoas vão fazer você acreditar que você não está dando conta. E a gente foi criado para mostrar o nosso valor, para mostrar que a gente dá conta de ser adulto. Então a gente começa a achar que o problema está com a gente. E o burnout, ele só vai acontecer se houver obrigatoriamente a soma de 3 coisas. De uma sobrecarga muito intensa,
de um ambiente muito hostil, né, com assédio moral, um ambiente tóxico, e de uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com uma sobrecarga muito alta num ambiente muito tóxico. Então a gente começa a achar que o problema está só na nossa inabilidade e começa a achar completamente normal a sobrecarga extrema e o ambiente tóxico, as pessoas que estão à nossa volta, às vezes abusadores contumazes. A gente se coloca numa situação em ficar tentando provar, em ficar tentando agradar, em achar que o erro é sempre nosso, a se sentir culpado, e a gente começa a estressar cada vez mais. Então, quando eu falo tive um treco aparentemente do nada, não foi do nada. E esse treco foi a hora que o meu cérebro falou, chega, eu não tenho mais como fazer, como lidar, como administrar essa quantidade de estresse. Seu corpo não tem mais como funcionar direito. Então eu vou desligar a chave geral e você vai ficar aqui vivendo no modo segurança para que a gente possa sobreviver e se vira aí, minha filha. E aí foi a hora que eu tive o treco. Na hora que a gente tem um treco de burnout, o nosso corpo está funcionando todo errado. As nossas glândulas suprarrenais, que são as mais acionadas em momentos de tensão, de perigo, em que a gente se sente ameaçada, elas estavam trabalhando continuamente, anos e anos a fio. Elas não foram feitas para isso. Então, quando a gente se vê com burnout, quando a gente é diagnosticado com burnout, o nosso corpo já está necessariamente funcionando em modo segurança por algum tempo, mesmo que você não tenha colapsado. E essa hora que eu tive o treco, que o cérebro desligou a chave geral, eu ainda tive 3 anos vivendo assim, no modo de segurança, sem ninguém fazer tratamento nenhum comigo. E na hora que fizeram um tratamento completamente irresponsável, que me fez piorar muito mais. Essa é a razão por eu estar ainda em tratamento. Eu ainda não sou uma pessoa que posso falar superei o burnout, mas eu vou aprendendo ao longo dos anos e uma das coisas que eu aprendi é que tudo tem um porquê. E se demorou tanto para eu ser diagnosticada e se está demorando tanto para eu ser curada, porque sim, eu acredito que existe cura do burnout, é porque tem um porquê, tem um aprendizado que eu preciso ter e ainda não consegui acessar completamente. Como é o tratamento do burnout? O burnout a gente tem que atacar em 2 ou 3 frentes. Quais são elas? Primeiro, psicoterapia. A psicoterapia é quem vai ensinar pra gente o que a gente faz que gera tanto estresse para o nosso corpo. E aí a gente vai conseguir aprender a lidar de outra maneira com as coisas da vida, a fazer escolhas melhores quando a gente precisa lidar com pressões, com cobranças, com limites, com expectativas, com coisas que a gente hoje ou ontem, ou anteontem, fazia um trabalho bem ruim emocionalmente em tentar lidar com isso. A segunda frente é o tratamento médico. A medicina convencional fala em todos os cantos, você pode fazer a pesquisa que você quiser, que você vai chegar nisso, que o tratamento para o burnout mais adequado é a gente ir a um psiquiatra e tomar antidepressivos e ou ansiolíticos. Na minha opinião, e é isso que eu falo tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, é de que o psiquiatra trata depressão e ansiedade, mas não trata burnout. Vou dar um exemplo que eu estou lidando agora, no presente momento. Meu principal problema hoje, que ainda me causa muita fadiga e que ainda me causa insônia, é a desbiose intestinal. Eu falei em vídeos recentes, para quem assistiu, que era ligado ao ciclo menstrual e tem uma ligação, a minha insônia, ao ciclo menstrual, mas o problema principal é a desbiose intestinal. A desbiose intestinal é uma coisa que todo mundo que chega ao burnout tem. E aí os caras dão antidepressivo. Antidepressivo não cuida de desbiose, antidepressivo cuida de depressão. Então, na minha opinião, quem tem burnout deve procurar um médico da linha integrativa. É caro? Procura um naturopata. Tem sempre uma alternativa melhor que vai te ajudar mais do que simplesmente ir ao psiquiatra. Porém, se você tiver um diagnóstico de depressão e ou um transtorno de ansiedade, você deve sim ir a um psiquiatra também. Você trata sua depressão e sua ansiedade no psiquiatra, você trata o seu burnout no médico integrativo. Então, o que aconteceu comigo foi, fiquei 3 anos sem tratamento, fui submetida a um tratamento irresponsável que fez com que eu piorasse muito e, basicamente, nos últimos 4 anos, eu e meu médico estamos correndo atrás do prejuízo. Eu confio nele, ele está fazendo o tratamento e tudo que ele pede para eu fazer, tudo que ele recomenda que eu faço direitinho e faço na paralela não só a psicoterapia, como algumas terapias complementares. As que eu mais gostei foi o EFT
e eu tô próxima de fazer constelação familiar. Eu acho que... e a microfisioterapia, são aquelas que eu percebi para mim mais resultado. Eu cheguei a fazer floral, fiz Theta Healing, fiz uma terapia que se chama Tise. Nesse caminho de recuperação do burnout, o que a gente precisa é entender como a gente reage aos problemas da vida, aos abusos, por que a gente se coloca nessa posição, por que a gente precisa agradar as pessoas, por que a gente não lida bem com crítica. Da onde vem nosso perfeccionismo? Vem de uma vontade de agradar, vem de um medo de ser rejeitado, tudo isso a gente precisa aprender na terapia. Então, nesses anos em que eu estou fazendo meu tratamento médico, eu também venho fazendo esse trabalho de terapia paralelo, para que, enquanto o médico conserta os estragos que o estresse fez no meu corpo, eu possa entender como eu gerava tanto estresse e parar com isso. E é isso que eu venho fazer aqui toda semana. Fala dos meus insights, das coisas que eu faço certo, das coisas que eu faço errado. Quando eu não faço roteiro, sai um vídeo assim como o de hoje, em que eu fico falando muito rápido porque eu fico preocupada com o tempo. Quando eu faço roteiro, a coisa fica um pouquinho menos horrorosa. Sempre com essa cara de fadiga, porque aqui é vida real, eu não fico passando corretivo para disfarçar a olheira. Quando eu tô afim de me arrumar, eu me arrumo. Quando eu tô com fadiga, eu não me arrumo. Venho aqui com essa minha camiseta do pijama, que é a minha preferida. Ela sai da máquina praticamente, eu visto de novo. E assim vamos indo aqui. Qualquer pergunta que você tenha além disso, eu sei que tem 438, mas eu não queria que o vídeo ficasse com 3 horas e meia. Você sempre pode me fazer no meu inbox, no Instagram principalmente, mas também no inbox do Facebook, no e-mail e também aqui nos comentários. Eu respondo tudo o que eu vejo. Aqui no YouTube tá com um problema dele não tá me avisando quando tem comentários novos, ele me avisa 1% das vezes. Então você pode acessar todas as outras possibilidades de falar comigo. Os meus contatos estão sempre no descritivo, estão ali na aba sobre. Estamos aqui abertos, todos os vídeos, tem áudios lá no Spotify para você poder ouvir, se você não tiver tempo de ficar vendo vídeo ou créditos. E é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro como eu cheguei até aqui, o que aconteceu comigo. E detalhes você pode ver nos outros vídeos ou me perguntar, que eu sempre respondo com o maior prazer.